Essa leitura tem como epígrafe: Jesus acalma a tempestade. Capítulo 4, verso 35. Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Amém. Jesus acalma a tempestade. Aleluia. Glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se também temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele pode todas as coisas, Jesus pode tudo. Como já ouvimos aqui nesta noite, nós aqui não podemos nada, né, irmã Maria? Eu costumo sempre dizer que eu não tenho, eu não sou, eu não posso. Mas Deus tem, Deus é e Deus pode. Então que nessa noite eu venha tão somente ser um instrumento nas mãos do Senhor e que Ele venha me permitir entregar aquilo que Ele me deu para trazer para a igreja nessa noite. Nesse texto, irmãos, a gente vê, a prova de que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. É a prova de que se você o convidar para estar contigo no teu barco, você não tem que temer o vendaval, a tempestade, qualquer que seja a situação, porque Ele estará contigo. Naquela ocasião onde Ele chama os discípulos para passar para o outro lado, para atravessar o mar da Galileia, ali ele já vinha de um dia cheio de trabalho. Ele tinha passado o dia cumprindo a sua missão, o seu ministério terreno, de levar as boas novas, de pregar o evangelho da salvação, de curar vidas, de libertar vidas. E ele não estava só. E a gente vê que o tempo todo ele ensinava algo aos seus discípulos, porque o tempo todo ele deixava claro que ele voltaria para o Pai e que a missão aqui na terra teria que continuar. E quem iria fazer esse ide? Nós, naquele momento, seus discípulos, a quem ele os ensinava. E aí a gente vê o seguinte, que as circunstâncias onde Jesus convida aqueles discípulos para passar para o outro lado, e ali os discípulos eles já eram pescadores, eles já conheciam aquela região, eles já sabiam dos riscos que eles podiam correr ali. E eles sabiam que aquele lugar, aquela localização, era propícias a tempestades. E a tempestade chegou. E eles estavam naquele barco com o Pai, com o Senhor dos Senhores, com o nosso Jesus Cristo, que tudo pode, pois Ele pode segurar o mundo inteiro na palma da mão, na ponta do dedo. Glória a Deus. Então ali eles não deveriam temer. Primeiro porque eles conheciam o lugar e todos os riscos, e ainda porque eles não estavam só como de costumes. Eles sempre pescavam por ali, eles sempre passavam por aquela região. Mas o extraordinário daquele momento é que naquele momento eles não estavam sozinhos.
Quando aquela tempestade chegou, Jesus estava no barco. Como é que prova que Jesus era 100% homem naquela ocasião? Jesus estava dormindo. Quem dorme somos nós, humanos. Por que prova? Porque ele veio de um dia cheio, o seu corpo estava cansado e ele só queria descansar um pouco. Mas o fato de ele dormir não tirou a divindade dele. Sendo 100% homem, mostrando ali cansaço físico, ainda assim era 100% Deus. Quando aqueles discípulos demonstraram desespero, clamando pelo socorro dele, que estavam a perecer, e o medo era tanto que chegaram e o questionamento foi: não te importa que pereçamos? Não estás nem aí por o nosso fato de morrer? E aí ele responde, ele acorda e repreende o vento, acalma aquela tempestade, o mar que era bravio se torna calmo. E ele questiona: não tendes fé? Aleluia, glória Se a eles Deus. andavam com o mestre e o tempo todo o mestre ensinava que eles fariam obras maiores que a dele, por que não repreenderam? Glória a Deus. Aleluia. Por que diminuíram a sua fé e deixaram o medo crescer? Quando a gente põe a nossa fé em dormência, o medo ele cresce e ele vai além do que ele deve ir. Nós não devemos recuar. A nossa fé ela tem que estar em exercício o tempo todo. Se eles estavam ali naquele barco com Jesus e tendo eles aprendido com ele, eles deviam ter confiado, ter repreendido aquela tempestade e saber que em Jesus eles podiam confiar e que eles jamais pereceriam. Glória a Deus. Até porque Jesus estava no barco. E quando Jesus mostra o seu poder de acalmar um fenômeno da natureza, repreendendo aquele vento e parando aquela tempestade, ele prova ali a sua divindade, 100% Deus. E ele causa ali a admiração, o espanto naqueles discípulos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. E aí, irmãos, nos leva a indagar e a ver a necessidade de chamarmos o Senhor para o nosso barco, de acreditar, de confiar e de não pôr a nossa fé em dormência. A nossa fé ela precisa estar em exercício e nós não podemos temer, porque se Jesus está no barco, ele não vai afundar. Aleluia. O Senhor, ele vai sempre nos socorrer. Ele não chega atrasado, ele não chega adiantado, ele chega no tempo certo. Sabe por quê? Porque ele é o Senhor do tempo. Ele rege todas as coisas na palma da sua mão. Há quem indague, mas será se o Senhor não dormiu e permitiu aquela tempestade para provar a fé dos seus discípulos? Não necessariamente. Pode até ser que sim, para que eles pusessem a sua fé em exercício e para que eles não temessem. Mas eu creio que ali foi tão somente para provar que o tempo que ele esteve aqui na terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. Porque mesmo sendo homem, ele não se corrompeu, ele não se deixou levar por nada do que aqui foi a ele oferecido, nenhuma tentação. Mas ele conseguiu ser 100% Deus, provando o seu poder de operar o impossível aos olhos humanos. Porque aos olhos humanos, como que um homem poderia parar o vento? Acalmar um mar bravio? Aquele barco já estava quase a submergir. Porque o texto diz que as ondas iam de um lado para o outro a ponto de já enchê-lo de água. E ele, como homem cansado, dormia. Mas quando ele foi despertado, a repreensão dele para aqueles discípulos foi: homens de pouca fé, por que temes? Né? Por que temes? Por que tem medo? Cadê a fé?
És ainda imaturos? Ainda tem pequena fé? Ei, irmãos, é a prova de que devemos confiar, de que devemos esperar no Senhor. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do problema. Não existe problema grande, não existe problema impossível nas mãos do Senhor. Nas mãos dele, até a morte tem jeito. Porque a Bíblia nos mostra em vários textos que ele ressuscitou. Então, irmãos, para Jesus até a morte tem jeito. Aleluia, glória a Deus. Imagina que estamos aqui com vida, estamos aqui com a oportunidade de fazer o ID do Senhor, de fazer a sua vontade, de nos colocarmos na dispensação. Ah, mas eu estou enfermo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não estou com vontade. É incrível como Jesus ele não poupou tempo, esforço, nada. Aleluia. Ele deu a sua vida na cruz. Ele derramou o seu sangue ali para que tivéssemos vida. E ele não fez nenhum questionamento. E nós nos limitamos com tão pouco. Nós enxergamos barreiras em tudo. E aí a gente vai dando lugar para problemas, para uma montanha de coisas infundadas, desnecessárias. E muitas vezes até nos leva a pagar um alto preço. Quando na verdade era tão simples confiar, acreditar e esperar. É uma geração imediatista que quer tudo para ontem e está sempre a pôr o Senhor na parede. Vais me deixar perecer? Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou a passar por isso? E é incrível como em momento algum diz, seja feita a tua vontade no teu tempo, né? E é necessário, porque eu costumo dizer que uma bênção fora do tempo, ela pode virar uma maldição. É verdade. Porque muitas vezes você não vai saber administrar. E aí você vai se perder. Aquilo que era para te abençoar, vai te amaldiçoar, vai te causar sérios problemas, vai te gerar sérias consequências. Então, irmãos, a palavra que eu tenho hoje é que venhamos confiar tão somente no Senhor. Porque assim, e não está pondo o Senhor na parede, questionando. Mas aonde estás, Jesus? Não me vês? Por que me permites passar por tal? Eu mereço isso? Irmãos, nós não somos merecedores de nada. A graça do Senhor, ela abunda nas nossas vidas a cada dia, com o fôlego de vida, com o alimento, com a saúde, com todo o favor imerecido, irmãos. Aleluia. Porque não somos merecedores de coisa alguma. Glória a Deus. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Elas são abundantes, elas são infinitas. O Senhor, Ele tem prazer em nos ouvir, em nos atender, em nos abençoar. Ele tem prazer. É só tão somente a gente não recuar. A gente não dá lugar para esse medo crescer de forma que venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Porque muitas vezes acontece. A gente deixa de viver o extraordinário com Deus por medo de romper em fé. A gente se deixa vencer, se deixa levar. E aí, ao invés de receber a bênção, começa a murmurar, a questionar onde estás, porque quando na realidade o Senhor ele sempre se mantém na posição. Quem sai do lugar da bênção somos nós. Então que venhamos aprender com essa palavra. Aleluia. A não fazer como aqueles discípulos que temeram, que duvidaram. E que mesmo estando com o Senhor ali naquele barco, começaram a acreditar que iam perecer, que não teria mais jeito. Mas que nós venhamos acreditar, confiar e esperar tão somente no Senhor. Porque o tempo dele é bom, perfeito e agradável. Ele não tarda, ele não falha. Ele sempre vai chegar na hora certa, no momento exato. E Ele também não vai nos dar algo além daquilo que possamos carregar.
Então, não vale a pena estar questionando aonde estás, Senhor, não vês, por que me permites passar por isso, porque em tudo Deus tem um propósito. E se não for para te ensinar, é para te amadurecer. Você vai aprender alguma coisa e você vai sair mais forte. Mas ponha-se na dispensação do Senhor, procurando adorar, glorificar em meio às lutas, em meio às provas, e a não duvidar, e a não deixar o exercício da tua fé em dormência, porque o momento não está bom. Porque em momentos difíceis, precisamos também estar aos pés do Senhor, orando e adorando, para que não venhamos perecer, para que o nosso barco não venha afundar. Então, em tudo, devemos convidar o Senhor em primeiro lugar, para que Ele venha tomar a direção, a primazia de tudo, para que Ele venha nos direcionar pelos seus caminhos, para que assim possamos ser bem-sucedidos e para que assim esse medo não venha nos atrapalhar de viver o extraordinário com o Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que eu espero que o Senhor tenha falado e instruído aos seus corações a respeito dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. É isso, eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.